A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra é para você. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Deus quer que nós aprendamos a depender da sua palavra, dependendo, ouvir sua voz, a entrar numa comunhão íntima com Ele, a permitir que Ele guie nossos passos nesses dias tão difíceis. Deus, Ele quer nos guiar para fazer a sua obra, para Ele levar o Evangelho, a salvação aos perdidos. E hoje eu creio que o Senhor, Ele fala comigo e fala com você também. Então, preste atenção. Paulo, ele escreveu na segunda carta ao Timóteo, ele escreveu assim no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E é por isso que nós usamos a palavra de Deus, que são conselhos, que são inspirações divinas, para nos auxiliar a ensinar, a edificar a nossa alma. E muitas vezes nossa alma quer nos conduzir a outros caminhos ou a concordar com o mundo corrupto. Então a palavra ela vem nos livrar dos laços, ela vem nos alertar, ela vem nos trazer a tua bênção, a tua guarda, proteção. Então veja bem, Pedro também escreveu na sua segunda carta, e no capítulo 1, no versículo 21, ele disse assim: a profecia, quer dizer, a palavra de Deus nunca foi produzida, a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus, quer dizer, aqueles homens que se separam, aqueles homens separados, são inspirados para falarem pelo Espírito Santo. Então nós devemos crer que ainda temos profetas, ainda o Senhor fala, mas nós precisamos pedir a Ele discernimento espiritual, porque também há falsos profetas e há também falsos ensinos. Então, tem algumas pessoas trabalhando, que saem fazendo visitas, que orando e tentando fazer a obra de Deus, e quem sai de si mesmo para fazer a obra, é natural que sinta obstáculos, que venha sobre ele perseguições, porque a Bíblia nos fala sobre isso. Quando nós estamos tentando falar às almas, edificar a igreja, outros tipos de pessoas contrárias ao santo Evangelho de Deus, começam a inquirir, a colocar oposições, né? E muitos dizem: que direito você tem de converter uma pessoa de uma religião, de uma fé para outra, né? Quem deu autoridade para você evangelizar? É sobre isso que eu quero falar com você. Toda autoridade é Deus quem nos concede. Veja bem, pensa comigo. Uma vez que a Bíblia é inspirada por Deus, a sua autoridade permanece no seu mais alto nível. E não disse para você que a Bíblia é a palavra de Deus e não existe autoridade maior no mundo. E nós precisamos seguir os conselhos, ouvir os conselhos e permitir que o Senhor trabalhe em nosso coração.
O salmista disse a respeito do Senhor no Salmo 138, versículo 2: engrandeceste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então, existe uma exaltação no mundo espiritual da palavra de Deus, do nome do Senhor, que está acima de todos os outros nomes, que nós devemos nos submeter a essa autoridade. Somos chamados para um reino, vitorioso, um reino de Deus, e nós precisamos saber que nesse reino há princípios que precisamos aprender e seguir. Quando Jesus estava aqui na terra, ele passou horas ensinando. E no Evangelho de Marcos ficou registrado uma pregação de ensino que ele estava dando. E as pessoas maravilhavam-se da sua doutrina e disseram: como pode, ensinar com tanta autoridade? Porque Jesus ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Ele tinha autoridade porque ele era o Verbo encarnado. Ele era a palavra de Deus completamente inserida em si mesmo. O Verbo que tabernaculou no meio de nós, ele se expressava, pela sua palavra, então ele tinha autoridade. Isso nos mostra a autoridade que a palavra do Senhor tem para nós. Nós pregamos porque o direito de persuadir as pessoas a se voltarem para Cristo em arrependimento e fé provém dos ensinos da palavra de Deus e do próprio Senhor Jesus. Então, eu posso pregar, você pode pregar. Olha, você que tem desejo de ver mudanças, transformação na sua casa, na sua família, no ambiente de trabalho, ou na vida de alguém que você ama, que está passando situações, saiba que a Bíblia ela é a nossa autoridade incontestável para nós irmos e falarmos por Deus. Falarmos o que o Senhor nos fala, ensinar o que o Senhor nos ensina. Nós somos ensinados pela palavra do Senhor a espalhar as boas novas da salvação. O Senhor nos mandou ir. E Paulo escreveu: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Qual doutrina? Doutrina do reino de Deus e não doutrina de homens. Então nós podemos servir a Deus e fazer a vontade do Senhor. Nós podemos sair, não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Às vezes você vai falar para o pecador que ele precisa se arrepender, confessar a Deus os seus pecados para ser perdoado e obter a sua salvação. Ele vai começar a te perseguir muitas vezes. Você vai ser perseguido, você vai ser zombado, caluniado, Porque o espírito contrário não quer que ninguém se salve, ninguém se arrependa. O espírito do mundo, o espírito maligno, o diabo, ele não quer que ninguém se salve. Então, para ele, quanto mais pessoas rejeitarem o evangelho, mais está bom, para o reino das trevas. Então, saiba que nós estamos sujeitos a esse tipo de ataque do mundo das trevas. E por vezes pensamos em desistir, Talvez o Senhor me deu essa palavra hoje porque você não tem ânimo para falar mais com aquela pessoa que você ama e quer que se salve. Talvez você já perdeu as suas forças, a sua esperança. Mas saiba que esse desânimo, às vezes esse cansaço, isso não acontece só com você, Imagina a vida daqueles que estão pregando sobre o reino de Deus às pessoas. Eles passam por muitas circunstâncias e situações desagradáveis. São perseguidas, são zombadas, caluniadas. Se vão fazer missão em países
onde é proibido falar sobre o evangelho do reino do Senhor, eles são até presos, né? Muitos açoitados ainda hoje, são rejeitadas por não quererem compartilhar de uma vida pecaminosa, muitas vezes por se absterem de uma bebida ou de um vício, não são convidadas a estar em ambientes, mesmo no meio da família, porque não aprovam, não participam, né, dessas coisas, porque são consagrados, se separaram para o reino. Mas eu falo que há pessoas ainda sinceras no mundo, de coração puro, sincero, que invocam o Senhor, que amam a Deus e se santificam para o reino de Deus. Para o reino de Deus. São santificados para serem guiados pelo Espírito do Senhor Jesus. E até mesmo esses, quando estão, às vezes, em algum ambiente, algum local, ou inseridos dentro de uma instituição, eles são perseguidos. Também dentro de instituições, dentro de autoridades, no meio, né, do ambiente onde há autoridades, sejam elas civis ou até mesmo religiosas. Nós sabemos disso, mas isso não acontece só conosco, acontece com todos. E no passado também aconteceu com muitas pessoas. Veja o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, no capítulo 20, do versículo 7 ao 9, está escrito assim: Iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então eu disse: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou castigado de sofrer e não posso mais. Veja, Jeremias estava passando uma fase de muito sofrimento, humilhação, porque ele vinha falando a palavra de Deus, exortando, clamando no meio do povo do reino de Judá, né, em Jerusalém, para que eles se convertessem, para que eles desfizessem de suas idolatrias, que eles se voltassem para o Deus vivo que os tirou, né? Os tirou das mãos de Faraó, os tirou de todas as tragédias, né? E também as perseguições dos grupos inimigos. Deus os tinha levado até ali, dado para eles aquela terra. Então, Jeremias foi levantado por Deus para falar, para eles se converterem, para eles se santificarem e, de fato, eles se voltarem para Deus. Então, ele estava num período de grande desânimo. Jeremias derramou seu coração diante de Deus e queixou-se: eu sirvo de escárnio, Senhor. Eu estou servindo de escárnio. E queixou-se. Então é natural, Deus sabe que muitas vezes, amado, nós podemos ficar em momentos difíceis, fraqueza, e podemos até mesmo nos queixarmos, porque pessoas zombam de nós, ou porque nós estamos numa posição de atalaia do Senhor, porque proclamamos, simplesmente porque proclamamos a mensagem de Deus, não é por outro motivo. Então a mensagem que Jeremias estava pregando era mensagem do eterno para o povo, não era ele que queria falar aquelas coisas, era a palavra de Deus que precisava ser falada, não era dele mesmo, mas o povo e os sacerdotes não queriam ouvir a voz dele. E o que aconteceu? Jeremias
naquele momento de aflição, naquele momento de sofrimento, naquele momento de vergonha, de humilhação, porque ele foi preso, né? O sacerdote da época, que se chamava Passur, ele simplesmente lançou Jeremias no cepo. Cepo é como se fosse um tronco para amarrar os escravos, né? Aprisionar as pessoas para serem ali chicoteadas, para serem aprisionadas. Naquele meio de toda aquela turbulência em que ele se queixava, e ele até disse que não ia mais lembrar de Deus, não ia mais falar de Deus, então Deus começou a queimar no coração dele. Às vezes, muitas vezes em que você se sentiu assim, você sentiu um calor no seu coração, no seu peito. O Espírito Santo começou a queimar em você, assim como ele queimou no coração de Jeremias. Porque nós passamos por dificuldades, situações que nós não aguentamos mais. E às vezes nós falamos e tudo continua igual, nada muda. Nada muda. Porque as pessoas, elas ficam na mesma posição de não quererem meditar, pensar no futuro, pensar o que será de sua alma se continuarem no caminho do erro, do engano, da idolatria, do pecado. Mas o Senhor fez Jeremias sentir o calor dele ali. A presença dele o consolou grandemente. Então, Jeremias, ele pôde ver que, embora ele estava sofrendo aquelas consequências, aquela situação da parte externa, dentro dele, o Senhor confirmou no coração dele que a palavra de Deus era a autoridade para ele avisar, para ele ganhar as almas, para ele edificar, para ele ensinar, para ele propagar. Então, era tempo, veja bem, era tempo dos profetas naquela época chegarem num lugar e se colocarem no lugar mais alto que tinha. E Jeremias se colocou no pátio, né, do átrio, e ali ele começou a falar. E foi ali que Passur ouviu ele falando as palavras que Deus tinha dado para ele falar, para o povo se arrependerem, porque senão o juízo viria sobre eles, o inimigo os atacaria, e eles não deram ouvido. Antes, Passur o prendeu, mesmo assim, porque Deus visitou o seu coração e queimava-lhe por dentro. Jeremias não recuou, ele continuou falando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade, sobre todas as cidades, quer dizer, sobre todo o reino de Judá, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. A expressão endurecer a cerviz significa ser desobediente, rebelde, né? É uma expressão que se refere à pessoa ou a um povo que não aceita se separar do pecado, endurece o coração e continua no seu pecado. Eles não querem se separar para dar testemunho de Deus diante das nações e diante das outras pessoas. Então, era assim que o povo estava. Mas Jeremias não recuou, mesmo aprisionado ali no cepo, ele continuou falando: assim diz o Senhor. Então, ele entendeu que ele devia obedecer a Deus, ele obedecia então o mover da palavra no coração dele, o queimar do Espírito Santo no coração dele. A palavra de Deus, meu amigo, é sua autoridade para você falar, para você ganhar as almas que estão em sua volta. Saiba que a palavra de Deus, ela
ela tem força, tem poder. Ela tem força e tem poder. Ainda que você esteja no meio de pessoas de coração duro, de lábios impuros e circunstâncias difíceis, não recue. Fale a palavra, porque Deus, Ele tem visto na terra hoje um povo desviado, e o Senhor quer chamar as almas ao arrependimento, Ele quer chamar a sua igreja à santificação, porque o fim vem, né? Nós estamos passando tempos de tribulação em todo o planeta, e nós estamos vendo sinais aumentar, e nós estamos vendo, né, que as profecias de Deus estão para se cumprir. Então foi dado a nós a incumbência, o dever de nós falarmos ao povo. E Deus mesmo, naquele tempo em que Jeremias estava vivendo, talvez essa mesma situação que estamos vivendo no mundo hoje, Deus falou através de Jeremias: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não a visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto de minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. E não é assim que estamos vivendo hoje? Quantos desigrejados, quantas pessoas feridas, magoadas, lançadas fora por aqueles que deveriam estar cuidando, apacentando, acolhendo. Amados, essas palavras, ela precisa fazer nós termos atitudes para sairmos pelo Senhor, pela vida da igreja. E nós devemos usar a autoridade da palavra de Deus. Nós devemos proclamar o Evangelho, que o Senhor as ama. Embora o homem seja imperfeito, embora que nós sejamos muitas vezes infiéis, Deus é fiel. Então, meu amado, se você que parou para ouvir essa mensagem, você não quer se reunir mais, você é um desigrejado, veja bem, o Senhor está no seu coração. O Senhor, Ele habita no meio de nós, onde tiver 2 ou 3. O Senhor, Ele quer que você o invoque, que você converse com Ele, que você mantenha acesa a chama queimando no seu coração. Não importa se você está no seu lar, se você está no trabalho, em qualquer parte. Se você precisa, se você quer ter comunhão, você pode invocá-lo. Você pode invocá-lo e pedir ao Senhor, contar para o Senhor o seu sofrimento, as suas mágoas, as rejeições que sofreu. E você pode pedir para que Ele restaure as situações, porque você quer entrar nas moradas celestiais. Porque Deus, Ele te deu autoridade para você salvar a si mesmo, a sua própria alma, proclamando a ela o Evangelho, o caminho, a verdade, a vida, assim como também proclamando esse mesmo Evangelho para outras pessoas. E esse Senhor é aquele que não olha, nunca olhou para nossas fraquezas. Esse Senhor que te chama, esse Senhor que fala com você, que está do seu lado, no seu coração, Ele usa de benignidade para com você, para comigo, para com todos que o invocam. Ele nos traz salvação, e essa salvação é para você, é para mim, é para todos. Então nós precisamos apenas crer na autoridade máxima, que é a palavra de Deus.
Por isso nós precisamos meditar na palavra, por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra, né? Porque o Senhor, Ele vai irradiar para dentro de nós aquele sentimento, aquele calor, aquela presença que Ele quer nos trazer, nos guiando para um posicionamento que Ele quer de nós, que Ele quer de você. Olha, um pouco mais na frente, Jeremias ouviu Deus falar com ele assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Por quê? Jeremias não recuou e proclamou a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Já o inimigo estava se preparando para vir. Então Deus, que é onisciente e que cumpre a palavra, Ele diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Então, nós sabemos que a palavra é como um martelo que esmigalha. Você já teve a oportunidade de ver um trabalhador numa pedreira? Ele pega aqueles marreta, né? Aqueles martelos grandes e batem repetidamente. Não poucas vezes, eles batem muitas vezes, até aquela grande rocha se transformar em cascalhos. E assim é a função da palavra, é assim que Deus fala para nós, não desistirmos, mas continuarmos avante, pregando o Evangelho, falando da palavra, falando que o fim vem e que todos nós precisamos nos arrepender, nos santificar, nos voltar a Deus, nos separar do mundo pecaminoso, porque Deus vem e Ele quer levar a sua igreja. Ele não quer que ninguém fique, o Senhor quer nos salvar. Então, continue no caminho do Senhor, continue ouvindo a sua palavra na sua casa, no seu coração, continue conversando com o Espírito Santo. O Senhor o enviou para te guiar, para te ensinar, para te auxiliar. Não pare, diz o Senhor, não pare. Você já tem a autoridade de Deus para que você possa vencer todos os obstáculos ou todas as forças do inferno que se levantar para te fazer parar. Creia, porque a palavra de Deus, ela se torna parte vital dentro do teu ser e nada nem ninguém pode te atingir, porque a palavra, ela tem poder, a palavra de Deus, a palavra da verdade, e a verdade ela faz um escudo em sua volta para te proteger. Ela revela boas novas e revela também aos pecadores a necessidade de se arrependerem. Ela mostra os pecados. Então é necessário falar com o pecador: olha, você tem esses pecados e precisa se arrepender. Olha, existe uma solução, você não está perdido, porque Deus já nos deu a solução em Cristo Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus derramou o sangue para te salvar. Então, se há alguém que não tem mais coragem, ou se você não tem mais coragem de voltar a caminhar com Cristo, saiba que Deus não te condena, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. E Ele quer que você acredite que o sangue dele tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e que você pode invocar o nome dele em qualquer situação. Então, traga para você esse falar de Deus, a proclamação de Deus para a sua própria alma e para aqueles que estão em sua volta, porque através da pregação, através do ensino e o anúncio dessas boas novas, que Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar e nos cobrir, nos perdoar diante das consequências de morte pelo pecado. Então nós ajudamos as pessoas a conhecerem a verdade, é quando falamos que elas conhecem a verdade, e é essa verdade que nos liberta e liberta o nosso próximo. E além de nos libertar, a verdade ela faz esse escudo, né? Esse círculo de autoridade em nossa volta. Então não tenha medo, sirva a Deus pela fé. O Senhor estará com você na sua jornada, na sua caminhada, e Deus será
louvado e glorificado. Eu oro para o Senhor te dar revelação da palavra e sabedoria do alto, para você se edificar no caminho, na verdade e na vida, por meio de Jesus Cristo. Não esqueça que o Senhor, Ele ouve as suas orações. Permita-me orar por você, por mim. Eu preciso também de orações. Se puder, ore por mim. Pai, eu me rendo completamente a Ti nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e debaixo do sangue precioso que foi derramado na cruz para nos salvar e abrir caminho para nós entrarmos na Sua presença. Em nome de Jesus eu venho. Peço por mim, por essa pessoa que está comigo nessa oração. Peço que ilumine os nossos caminhos e nos livre de todo mal. Peço que abençoe a vida dessa pessoa, a vida dos seus familiares. Oro a Ti, pedindo que tire todo o mal da sua vida. Dê restauração no seu casamento, no seu viver. Se for casado, se for casada, abre as portas da reconciliação, da pacificação, da prosperidade, da saúde. Senhor, traga uma oportunidade de trabalho para os desempregados. Dê ideias criativas para aqueles que trabalham por conta, que são empreendedores e comerciantes. Ajuda, Senhor, nas dificuldades. Ajuda, Senhor. Envia do céu a Sua palavra para cada uma dessas pessoas que se encontram, Pai eterno, estão diante de Ti. Senhor, ajuda os que estão abatidos, os que estão desfalecidos, cansados, querendo parar ou desistir. Renova, Senhor, renova. Traga, Senhor, um renovo através do poder dessa oração e da Sua palavra. Levante, Senhor, aquele ou aquela que está caída. Envia a cada um que precisa, a cada uma que precisa, a presença dos Seus anjos para os guardar e livrarem dos tropeços. Afaste, Senhor, de suas vidas os falsos amigos, os invejosos. Livra-os de toda mentira, de engano, de falsidade e do pecado e das consequências malignas que há no mundo pecaminoso. Cobre-os com Teu sangue. Senhor, cobre com Teu sangue essa mulher e este homem que está ouvindo essa oração. Guarde sua casa, sua família e todos os seus caminhos, por onde quer que eles vão. Seja com eles, seja com ela. Seja, Senhor, para os livrarem de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que toda enfermidade, Pai, seja curado. Seja, Senhor, aniquilada. E se renda, Senhor eterno, na autoridade do nome de Jesus. Que toda provisão venha de Ti para as suas vidas, para as suas almas. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa e declaro, conforme que está escrito, que não há impossível para Deus. Continue lutando, continue avançando. Deus está com você. Deixa um like, amém? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal para me auxiliar a propagar o Evangelho do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um beijo no seu coração. Deus te abençoe.